Meus irmãos, nós seguimos com nossa série de sermões no livro de Juízes, livro dos Juízes, capítulo 3. Hoje nós leremos do versículo 7 em diante. Como já anunciei ao longo do nosso culto, geralmente o mundo reconhece quem é forte, quem é habilidoso, quem é rico, quem tem inteligência, quem se destaca muitas vezes na multidão. Dificilmente as pessoas valorizam aspectos que consideram de fraqueza, ou então valorizam aquilo que não parece ser atraente aos olhos. E hoje eu quero que os irmãos caminhem à medida que a gente lê esse texto, pensando na descrição dos 3 homens que estão aqui. Há 3 homens listados: Eude, Otoniel e Sangar. E eu quero que os irmãos pensem em como os 3 juízes, como a Bíblia os descreve. Hoje pela manhã estava fazendo discipulado com nossa irmã Eliana e o seu Francisco, e eu destaquei para eles que quando a Bíblia descreve alguém, tem algo importante ali. A Bíblia nunca se preocupou em descrever como Cristo era, senão a gente teria um monte de discussão sobre como ele era, sobre sua aparência física, encerradas. Mas a Bíblia nunca se preocupou em descrever. A Bíblia não se preocupou em descrever vários personagens como Abraão, Adão e Eva. Não tem nada disso. Por quê? Suas características físicas não importavam. Mas há algumas pessoas que a característica física importa. No livro dos Reis, à frente vai ter, aliás, no livro de Samuel, à frente do livro de Juízes, vai ter a descrição de Saul, que ele era o homem mais alto do povo. Isso tinha uma importância. Ele foi escolhido como rei basicamente porque o povo valorizava algo nele, que era a sua altura e o seu poder. Por isso ele foi colocado como rei. Outros personagens, como Davi, pequeno. Deus mostrou ao povo que não era o mais alto, mas era o menor. Deus demonstrou que a sua vontade muitas vezes se expressa naqueles que são desconsiderados. Era o filho mais novo de Jessé. Uma característica importante: o menor e o maior. Então, quando aparece uma descrição de um personagem na Bíblia, essa descrição é importante. E por isso, à medida que a gente lê, quero que os irmãos prestem atenção na descrição, principalmente de Eude, que é o segundo juiz do nosso texto. Versículo 7 vai dizer assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Primeiro rei, 8 anos. Segundo rei, 18 anos de servidão. 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador, Eude, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de dois gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te.
Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Egon se levantou de sua cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre. De tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta das montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Até aqui, até o versículo inteiro. Vamos orar? Senhor Deus, nós olhamos para o texto e sabemos que aqui estão registradas as Tuas palavras, e queremos que o Senhor trabalhe em nossos corações através dela, que possamos aplicá-la, que possamos vivê-la de acordo com a Sua vontade. É no nome santo de Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, nossa série de sermões, que começou lá no capítulo 1, nós já passamos por 2 sermões que falam basicamente sobre um resumo, como seria aquele tempo dos juízes. Esse talvez seja o 3º resumo. A partir daqui, não há mais características que se repetirão como sendo apresentadas como novas. Todas as características já foram apresentadas do livro de Juízes até esse capítulo 3. Características básicas: o povo esquecia-se do Senhor, era uma delas. A outra, o povo fazia o que era mal perante o Senhor, e a gente viu isso se repetindo pelo menos 2 vezes no nosso texto. Outra característica, uma geração que se prostrava a Balaíns e outros deuses. Então, várias situações que vão se repetir ao longo de todo o livro de Juízes. Mas aqui no capítulo 3, para-se de apresentar informações novas. A partir daqui começa a se repetir a história com outros personagens, com outros juízes. Mas algo novo termina nesse capítulo 3. Capítulo 1, a gente viu que eu apresentei o sermão como sendo: por onde passa um boi, passa uma boiada. Acho que os irmãos nunca vão esquecer disso. Por onde passa um boi, passa uma boiada. Por quê? Com um pecadinho que parece aos nossos olhos tão minúsculo ou tão sem significado, sobre fazer alianças, no final as alianças são destruídas, porque Deus não queria que aquelas alianças fossem feitas. Então o povo falou: não, é melhor ir para a guerra com mais gente, vamos reunir as tribos, ou então ao invés de a gente matar todos os inimigos como Deus falou, é melhor a gente subjugar, fazer deles nossos servos. Mas Deus falou para dizimar. Por quê? Porque senão esse povo seria laço, é o texto que nos falou lá no capítulo 1, seria armadilha para o povo de Israel. Mas eles preferiram deixar vivos. Logo, pouco tempo depois, eles estavam servindo a estes deuses destes povos, e não mais ao Senhor. No capítulo 2, a gente viu que das terras não conquistadas, o povo, logo após a morte de Josué, se esqueceu do que Deus tinha feito em Canaã, de como Deus tinha, através de Josué, derrotado Jericó, como tinha conquistado as outras cidades. As gerações logo depois de Moisés, ou seja, dos filhos do povo que estava com Moisés, já não se lembravam mais de Deus. Essa geração começou então a servir outros deuses. Mas a gente vê o que Deus, pela sua misericórdia,
Por incrível que pareça, às vezes a gente não quer acreditar que as dificuldades são utilizadas por Deus para nosso bem. Deus, pela sua misericórdia, manteve os povos da região fazendo guerra contra Israel, para que Israel aprendesse a guerra. Aprender a guerra para confiar em si? Não. Aprender a guerra para confiar na ajuda de Deus, para se lembrarem do que Deus já tinha feito no passado com os seus pais e poderia fazer com eles agora. Deus, na sua misericórdia, manteve guerras, manteve batalhas para o povo de Israel. No capítulo 3, e no texto de hoje que a gente vai ver, a gente vai começar a ver juízes sendo apresentados com maiores detalhes. Os 3 primeiros, Otiniel, Eude e Sansão, que é um juiz, Gideão e tantos outros que vão se aparecendo. Os 2 mais famosos do livro de Juízes geralmente são Gideão e Sansão. Versículo 7. Vamos ver a descrição do primeiro juiz que nós temos aqui. Ele se chama Otiniel. E já foi falado sobre ele, eu vou voltar para o texto daqui a pouco. Primeira descrição do texto é: o que se repetirá ao longo de todo o livro de Juízes por cerca de 300 anos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. O que Deus faz com isso? E se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Versículo 8 vai dizer: então se acendeu a ira do Senhor. O Senhor não aceita compartilhar culto. Ele não aceita compartilhar a adoração a Ele. Ele quer adoração exclusiva, minha e sua, assim como Ele queria a adoração exclusiva do povo de Israel. Qualquer coisa que a gente tenta misturar para parecer mais legal, ou qualquer coisa que a gente tenta misturar para dizer assim, isso aqui eu gosto um pouco mais, e não é bíblico, não é santo, é a gente fazer um sincretismo, fazer uma mistura. É muito comum na cultura brasileira existir esse sincretismo, existir algo que a gente conhece como ecumenismo. Todos nós talvez já participamos de cerimônia de formatura, ou de colégio, ou de faculdade, ou então evento esportivo, onde tem coisas que se chamam de ecumênicas, que geralmente são líderes de diversas religiões falando. Quando isso se transforma num culto, tem um problema, porque o Senhor quer uma adoração exclusiva. Há cerimônias ecumênicas onde tem um líder espírita, um líder católico e, infelizmente, líderes evangélicos. O Senhor não aceita misturar o seu culto. O seu culto é exclusivo a Ele. Mas Israel fez o que era mal perante o Senhor e rendeu culto ao poste ídolo e também aos Balaíns, que significa senhores. Ou seja, Israel adotou outros senhores para a sua vida. Deus se irou contra isso, e a forma de Deus mostrar a sua ira foi entregar Israel para serem servos de outros povos. Versículo 8: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Vejam a descrição: serviram outros deuses. Como Deus demonstrou sua ira? Vocês se tornarão servos das nações cujos deuses vocês adoram. O povo ficou 8 anos sob servidão, ficou 8 anos sofrendo, ficou 8 anos ali sem poder ter liberdade de fazer o que queria, pagando altos impostos para outros povos que Deus tinha falado que ajudaria eles a destruir estes povos. Mas o povo ficou 8 anos fazendo o que era mal perante o Senhor. Somente após 8 anos, o povo se arrependeu de ter misturado o culto do Senhor, de ter adorado outros deuses, e então clamou pela ajuda do Senhor. 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor suscitou o libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Lembra-se que eu falei para nos atentarmos às descrições dos personagens? Olha a descrição que é feita de Otiniel. Não se preocupa em descrever ele fisicamente. Não se preocupa em mostrar se ele era alto, baixo, se ele é bonito ou feio. A descrição é o parentesco de Otiniel. Nós temos 2 informações. Ele é filho de Kenaz e era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Ou seja, ele era o irmão mais novo de Caleb. Quem é esse Caleb?
Os irmãos já ouviram a história dos 12 espias, eu já repeti no sermão passado essa história, de 12 homens que antes de entrar em Canaã, antes de Israel entrar em Canaã, ou seja, muitos anos antes dessa história, foram ver como era Canaã. Ver se tudo aquilo que Deus, sobre a ordem de Deus, foram espiar a terra e ver por onde entrariam, por onde tomariam controle, por onde começariam a batalha. Diz que os 12 vão, olham a terra, veem o que a terra produz, vê quem mora na terra e eles voltam a prestar contas a Moisés. Entre os 12 está Josué e Calebe. E somente esses dois confiam no Senhor. Somente esses dois falam, não, vamos lá, vamos entrar em Canaã, Deus falou que Ele vai nos dar essa terra, confiemos no Senhor, avancemos. Os outros 10 descartam, diz, mas tem gigantes lá, a gente não vai conseguir vencer a batalha. Os outros 10 não confiam no Senhor. Sabe qual que é a descrição que a Bíblia, que o autor de Juízes se preocupa em dar? Associar Otiniel a Calebe. O grande valor de Otiniel é ser da família de um dos homens mais fiéis a Deus. Poucos personagens da Bíblia não são apresentados os erros. A gente vai ter Daniel sem erro, a gente vai ter Jó sem erro, a gente vai ter Calebe sem erro. No Antigo Testamento, pouquíssimos. Um dos homens mais fiéis a Deus. E quando aparece o irmão dele, não se preocupa em dizer, geralmente só se associava, filho de Kenaz. Mas o autor de Juízes sabe que essa família é tão importante para Israel que ele fala assim, lembrem-se, ele é o irmão mais novo de Calebe. Ou seja, ele é das famílias mais fiéis. Voltem um pouco para o capítulo 1. Vamos ver como que Juízes quer destacar quem é esse Otiniel. Capítulo 1, versículo 11. O texto vai dizer assim, Otiniel conquista Debir, o subtítulo sobre o texto. Vai dizer assim, dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o monte de Debir, Kiriat-Sefer. Ou seja, o povo de Israel, de Judá, começa a avançar contra um outro povo, que mora em Debir. Versículo 12, disse Calebe, a quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Ou seja, Otiniel se casou com Axa. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Só para a gente entender quem é quem aqui na história, Calebe, irmão de Otiniel. Calebe promete a sua filha, ou seja, Axa, filha de Calebe, se casa com o irmão de Calebe, que é Otiniel. O que é o destaque de Juízes? A fidelidade dessa família. Uma família fiel a Deus. Por que fiel? Enquanto estava todo mundo, todas as outras tribos, tirando essa família de Judá, até mesmo Judá, mas essa família não, quando todas essas tribos estavam fazendo aliança com os povos que tinham que ser derrotados, a família de Kenaz sabia, a terra foi prometida a nós. A família de Kenaz e de Calebe sabia que Deus daria a terra por possessão. Lembram-se que na história dos espias, um dos grandes medos do povo é que na terra habitavam gigantes? É muito interessante que o responsável por conquistar a terra dos gigantes é Calebe. Calebe confia a tal ponto que ele pega a maior dificuldade levantada pelos 10 espias e ele fala, eu quero conquistar essa região, porque eu confio no Senhor. Calebe era tão fiel ao Senhor que provavelmente ele transmitiu, ensinou essa fidelidade ao seu irmão e também à sua filha. Axa confiou tanto na promessa do Senhor que após Otiniel conquistar a terra, que Calebe disse que quem conquistasse se casaria com Axa, fala assim, ok pai, a gente vai habitar aqui, só que também nos dá fontes de água, porque a gente quer habitar aqui. A gente sabe que foi aqui que o Senhor nos deu, uma família fiel a Deus. O primeiro personagem do nosso texto é um homem
fiel a Deus, um homem que buscava fazer a vontade de Deus, Otiniel. Voltem para o capítulo 3, versículo 10. Era muito interessante que na Bíblia, o Antigo Testamento, o Espírito de Deus habitava com o líder, no sentido de habitar internamente. Com o restante do povo não era assim. A gente passa a ser considerado o templo do Espírito Santo só no Novo Testamento, depois da obra de Cristo. Antes disso, somente o líder era capacitado e habilitado pelo Espírito Santo. Então a gente vai ver, por exemplo, quando se constrói o tabernáculo, que 2 homens são enchidos do Espírito Santo para se tornarem hábeis em manejar bronze e ouro, construir o tabernáculo. A gente vê que o Espírito que entrou em Saul saiu e entrou depois de Davi. Sempre acompanha o líder. E é interessante que o primeiro homem do livro de Juízes a entrar no Espírito Santo é Otiniel. Versículo 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Outra informação importante, que vai se repetir ao longo do livro de Juízes. O povo sofre, porque fez o que era mal. Então o povo clama, depois de muito tempo, pela ajuda do Senhor. O Senhor dá ajuda, como? Por meio de um juiz, que no caso aqui é Otiniel. O juiz liberta o povo. Isso vai se repetir várias vezes. O juiz liberta o povo. O povo fica em paz durante muitos anos. No caso de Otiniel, 40 anos. O juiz morre, falece. O que acontece na sequência? O povo volta aos erros. Ciclo de juízes. Erro, clamor, salvação de Deus, paz, voltamos ao erro. Por que se volta ao erro? Porque esquece-se de buscar o Senhor. Por que as pessoas vivem errando? Porque não buscam conhecer o Senhor. Otiniel faleceu, o povo voltou ao erro. Versículo 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Ou seja, o povo voltou ao erro. O que Deus faz? O povo volta a servir outros povos. 13. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderou-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Se antes demorou 8 anos para o povo se arrepender, agora demorou 18. É muito interessante que esse número cresce ao longo dos ciclos. Depois começa a regredir, mas vai crescendo. 18 anos sofrendo e não se arrependendo. 18 anos vivendo no mesmo erro. 18 anos sendo julgado pelo Senhor e não se arrependendo. O que leva um coração, o que leva uma pessoa a sofrer tanto tempo e não se arrepender? Por que acontecem essas coisas? Porque muitas vezes a gente continua no mesmo pecado e a gente sabe que esse pecado está muitas vezes colaborando para destruir nossas famílias. A gente sabe que à noite a gente não consegue dormir porque a gente sabe do nosso erro e a gente não se arrepende. Porque talvez o nosso coração esteja mais duro do que deveria estar. O coração do povo foi endurecendo mais. Primeiro demorou 8 anos para clamar, depois 18. Mas eles clamaram. Versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, mais um juiz. Quem é esse libertador? Eude, homem canhoto. E essa informação é muito importante. Filho de Gera, benjamita. Lembra que eu falei que dificilmente se descreve a aparência de alguém? Esse era um homem canhoto. A gente vai entender daqui a pouco. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito, para que ele pudesse com a mão esquerda puxar o punhal. Então, lado direito, com a mão esquerda, puxar o punhal.
17. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura, a papel de Gilgal, e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eglon era o rei que estava dominando sobre Israel, que estava subjugando, que estava humilhando Israel durante 18 anos. Então Deus suscita um libertador chamado Eude. A característica de Eude não é sua família. Se Otiniel veio, digamos, de uma família fiel a Deus, uma família que conquistou tudo que Deus prometeu, porque confiou em Deus, Eude não se fala da família dele, mas fala de uma característica: homem canhoto. Por que canhoto? Geralmente se desprezavam pessoas que seguravam armas com a mão esquerda. Até hoje, a grande maioria da população é destra, né? Age, escreve, faz a maioria das suas atividades com a mão direita. Homens canhotos eram desprezados. Mas por que Eude é descrito como homem canhoto? Porque o seu braço direito tinha uma deficiência. Nas sociedades antigas, pessoas deficientes geralmente eram descartadas. Os irmãos já assistiram o filme 300, que tem um rapaz que tem um problema com coluna, que ele anda todo encurvado, que ele não consegue levantar o escudo. Naquela época em Esparta, que é onde se passa o filme 300, crianças que nasciam com uma deficiência física muito aparente eram descartadas do alto de uma montanha. Aquele homem não foi descartado, aquele homem não foi jogado fora. Em Israel não acontecia isso, mas quem era deficiente, como uma pessoa era deficiente do braço direito, era apartado da sociedade. Ou seja, era desprezado pela sociedade. Mas aos olhos de Deus não era desprezado. Daquele que seu próprio povo, digamos, não valorizava, Deus o fez libertador de Israel. Por isso, o nosso sermão nesta manhã se chama A Misericórdia de Deus Surpreende. Ela se surpreende em dois aspectos. O primeiro é, onde muitas vezes a gente acha que só a dor, Deus está exercendo misericórdia. Ter guerras ao redor, povos subjugarem, era Deus exercendo sua misericórdia, para que o povo confiasse mais em Deus. A misericórdia de Deus surpreende, porque onde o mundo considera fraco, Deus pode fazer forte, e Ele faz forte. Essa é a descrição de Eude. O restante da história eu não vou descrever, só vou ler o último versículo desse capítulo. Mas o que acontece na sequência? Eude se encontra com o rei de Eglon, e depois de despedir o povo, então o povo vai se esconder nas montanhas, Israel vai se esconder nas montanhas para esperar o sinal de Eude. Eude se reúne com o rei de Eglon, se reúne numa sala que naquela época era utilizada para as pessoas aliviarem o ventre, ou seja, para as pessoas fazerem suas necessidades físicas. Nesse lugar, Eude começa a conversar com o rei. E provavelmente no momento em que ele está aliviando o seu ventre, diz que Eude, com a sua mão esquerda, saca o seu punhal e crava na barriga do rei de Eglon, que era um homem gordo. Descrição interessante também. Homens gordos naquela época eram um sinal de poder. Lembro de uma pregação do reverendo Daniel Santos, que ele pregou no Salmo, e que ele faz uma descrição que eu nunca tinha visto na vida. E que os reis gostavam de aparentar gordura e passar óleo na barriga, porque isso demonstrava poder, porque isso demonstrava controle sobre a vida das pessoas. Então, deixava aquela barriga bem lustra. E no momento, quando a gente vê um homem canhoto considerado deficiente perante um rei que é considerado poderoso, o homem canhoto crava o punhal, a ponto de até o cabo desaparecer. A misericórdia de Deus surpreende. Na fraqueza, Ele suscita força. Na força, pode ser fraqueza para Ele. Eude sai disso ali, os guardas do rei veem que o rei está morto, e Eude vai então buscar o povo de Israel.
e o povo volta e derrota Eglon. E o final do texto vai dizer assim, versículo 30: assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel. E a terra ficou em paz 80 anos. Muito interessante. Com Otiniel, 40 anos. Com Eude, 80 anos. Antes de Otiniel, o povo ficou escravo 8 anos. Depois, 18 anos. Esses números eles vão ampliando, é muito interessante isso. 31, mais uma vez. Outra coisa. 31. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. E também ele libertou Israel, ou seja, também ele foi juiz sobre Israel. O primeiro é descrito de uma família boa. O segundo é descrito como alguém que era desprezado pelo seu próprio povo. O terceiro não se importa quem ele é. Se ele é canhoto, se ele é destro, se ele é de uma família boa, de uma família ruim, se ele era fiel a Deus ou não. A misericórdia de Deus surpreende. Nas mãos de Deus, a pessoa só tem valor porque é Deus agindo. Sangar, não se preocupe em descrever. Um é descrito como fiel, o outro é descrito como ninguém sabendo de qual família ele era, mas porque ele era desprezado pela sociedade. O último, Sangar, filho de Anate, uma descrição comum, todo mundo era filho de alguém, Jesus, filho de Maria e de José, mas não associa com o irmão, não associa com um parente promissor. Sangar. A misericórdia de Deus surpreende porque ela independe de mim e de você. Ela independe da nossa vontade, ela independe da nossa força, ela é independente do nosso querer. A misericórdia de Deus surpreende porque às vezes a gente tem um pensamento falho sobre quem é Deus. Acreditamos que Deus se molda às nossas vontades. Acreditamos que Deus age de acordo com o que a gente faz. Se eu for bonzinho, Deus vai ser bonzinho comigo. Se eu for mal, Deus vai ser mal comigo. É isso também, mas independe disso. Se eu ler a Bíblia todo dia, é certeza que só vai acontecer coisa boa comigo. Não. Independente. A misericórdia de Deus não leva em consideração quem nós somos. A misericórdia de Deus leva em consideração o amor de Deus. Ele amou esses 3 homens, não porque um era de família boa, não porque um era desprezado, não porque o autor nem se preocupou em dizer de onde ele era. Ele amou os 3 da mesma forma, derramou o seu espírito sobre os 3 da mesma forma, para que eles libertassem o seu povo. Deus amou um povo que ficou 8 anos sem adorar a Deus verdadeiramente, sem clamar no meio do sofrimento pela ajuda de Deus. E geralmente quando as pessoas mais procuram a Deus é quando estão sofrendo. Dificilmente alguém procura a Deus quando está tudo feliz. Quando está no sofrimento é mais fácil aqueles que não conhecem a Deus buscar a Deus. Mas o povo era tão duro em seu coração que ficou 8 anos. Depois ficou 18 anos. A misericórdia de Deus surpreende porque ela independe do que eu faço, do que eu sou. Acima de tudo, a misericórdia de Deus surpreende porque ela nos mostra Cristo. Eude é um grande exemplo de um pequeno Cristo. A gente cantou a música: faz de mim um pequeno Cristo, digno de ser filho teu. Desculpem a voz, eu não sei cantar. Mas Eude é um pequeno Cristo no Antigo Testamento. É alguém que foi desprezado pelo seu próprio povo, mas que Deus fez grande. É alguém que, por conta dos seus problemas físicos, foi desprezado pelo seu próprio povo, mas Deus fez grande. Por isso nós começamos o nosso texto lendo Isaías 53. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. Confie em Cristo. Entregue sua vida a Ele. O ciclo é arrependimento, conversão, confiar no juiz que é Cristo e ter anos em paz. Esse é o ciclo. Essa paz não é não ter problema. Preciso destacar isso. Essa paz é confiar e se alegrar em Deus. Vai ser o tema da nossa aula na sequência na escola dominical. Sempre aproveito para casar algumas coisas quando é
troca dos módulos da escola dominical. Juízes mostravam Cristo, o mais desprezado. Não havia formosura, não havia beleza. Se apegue a Cristo. A misericórdia de Deus surpreende. Ela pode surpreender até mesmo a vida daquele que diz: para mim não tem solução. Eu não consigo abandonar o meu pecado. Eu não consigo parar de errar. A misericórdia de Deus surpreende. Ela pode surpreender as nossas vidas quando a gente menos espera.